Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Agradecemos pela presença de vocês aqui e que Deus nos abençoe durante essa uma hora que vamos passar aqui cultuando o nome de Deus, rendendo culto a Ele, os hinos que vamos cantar em louvor a Ele e a mensagem. Tudo isso em favor também da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, as igrejas espalhadas toda a face da terra, todas as igrejas, todos os irmãos em Cristo, em todos os estados ou em outros países que creem em Jesus. Nós somos uma família que nós vamos conhecer quando estivermos lá na glória. Todo que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos irmãos. Cada igreja está no seu local, trabalhando em prol do Evangelho. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos, Senhor, por mais este momento. Agora, nós aqui como igreja, para render culto a Ti. E pedimos a Ti que nos abençoe neste momento, os hinos que vamos cantar em louvor a Ti, que possamos cantar com ânimo, com vontade de Te louvá-lo. E também, Senhor, a mensagem de sabedoria, não somente a minha, a todos nós, que os que vão ouvir também nas suas casas, através da live, tão distante que atinge, Tu abençoa aqueles as pessoas, e nós aqui presentes, Senhor, as igrejas irmãs espalhadas toda a face da terra. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos começar com o hino 219, depois 221. Vamos ver. 219.
Na última estrofe eu estou no tom original. As duas no estrofe vão abaixar meio tom. 221.
215. Cristo nos quer receber.
seja bem-vinda, como a gente está aqui hoje. Pedimos a um favor dos resultados, dos que falam que vem, dos irmãos que nos encontram aqui, onde encontra cada um, com as necessidades de cada um. E aqui cada família é representada pelo pastor na direção do trabalho. Tudo isso no nosso Senhor e Salvador Filipe. O perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos falar sobre filhos rebeldes. Isaías capítulo 30. Filhos rebeldes, tem muitos rebeldes no mundo. Aqui ele está falando de filhos de Deus, e muitos filhos rebeldes aos pais também. Olha, irmãos, a rebeldia é pecado. A rebeldia, primeiro, é pecado contra Deus. O que é rebelde? Rebelde é a pessoa das rebeldias. Primeiro, os rebeldes não aceitam Jesus. Já é um ponto mais grave ainda. Rebelde fica com coração duro e penitente. Ele não quer dar um braço a torcer, não quer humilhar perante Deus. Então, aqui no caso aqui, o profeta Isaías chamou o povo de Deus, em vez de procurar conselho, pedir ao conselho de Deus, eles iam procurar as coisas no mundo. Em vez de procurar a Deus, a ajuda de Deus, ele procura a ajuda de homens. Quando nós precisamos de algum conselho, de alguma ajuda, primeiro procura os cristãos, os irmãos em Cristo, que jamais um irmão em Cristo vai dar um mau conselho. Ele vai ajudar um conselho bom quando tiver em dúvida. Então aqui vamos ler alguns versículos. Aí ele fala aqui, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecados sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 3, o versículo 4, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Se note bem, irmãos, que ele diz aqui, o profeta chamou ai, quer dizer, ai deles, ai desse povo. Um ai de lamentação, lamento, coitado dos filhos rebeldes. Os filhos de Deus que hoje for rebelde perante Deus,
ele paga um caro aqui mesmo. Então ele fala que tomaram conselho, mas não de mim. Então nós devemos sempre tomar conselho da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus disse sim, sim, não, não. Ele fala assim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Então nós devemos estar protegidos pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. A coberta sempre é para proteger. A coberta não aquece do frio. Não aquece? Então a cobertura do Espírito Santo vai nos aquecer do frio espiritual. Quanto mais nós deixamos o Espírito Santo nos usar, ele nos cobrir, nós vamos estar quente espiritual. Quente no espírito, não é quente, está pulando, está gritando, não é isso. Para crescer, então, o contrário disso, ele disse assim, para acrescentarem pecado sobre pecado. Sobre. É o primeiro pecado. Segundo, vai embora. Então, novamente, filhos rebeldes. Todo pecado é ofensa contra Deus. Todo pecado. Não há pecado que tem mais... Há pecado que tem mais consequências que outros. Por exemplo, a rebeldia. Nós nunca devemos entrar no nosso coração, ser rebelde com a palavra de Deus, com os conselhos de Deus. Jamais deve isso brotar nas nossas vidas. Ficar com o coração endurecido, com orgulho, desobedecer, ir contra os ensinamentos de Deus. E ele fala conselhos. Então, o que é conselho? Mas conselho de Deus, das Escrituras, ou do cristão. O conselho que vem da palavra de Deus. Se vem da palavra de Deus, também é de Deus. Somente é pelo Espírito Santo de Deus que nós aprendemos muitas coisas. Quantos cristãos, filhos de Deus, estão em rebeldia? Fica rebelde com a igreja que os irmãos. E sai fora do rebanho. Cobertura, já falei um pouco. Ele pode cobrir alguém por meio do poder de sua palavra. Ele pode nos proteger, nos cobrir. E a cobertura chega a cada cristão individual por meio do Espírito Santo. É isso que nós devemos praticar, ouvir. Aí ele fala, pediram conselhos, foram atrás de conselho, mas não de mim. Esperamos que isso aconteça conosco, irmãos. Que Deus está falando que nós pegar conselho, não dele. Os planos humanos, às vezes, são opostos aos planos ou à vontade do Senhor. Às vezes, os nossos planos, nós fazemos uns planos como filho de Deus, mas os nossos planos, às vezes, não é de acordo com a vontade de Deus. Os nossos planos. E que muitas vezes fazemos aumentar. E aumenta o pecado sobre pecado. Não o pecado da condenação. É filho. Mas o filho lá em Hebreus, o apóstolo diz que ele corrige, ele dá umas varadas, ele açoita todo que recebe por filhos.
Pecado sobre pecado. Então nós vemos a teimosia aumentando cada vez mais neste modo de agir independente de Deus. Por isso que ninguém, quase pouco, está no caminho de Cristo. E quer viver independente, quer fazer o que ele quer ir onde quer fazer o que deseja, quer aproveitar tudo que o mundo oferece, quer estar no meio do grupinho cheio de anedotas, cheio de brincadeiras, de mau gosto, às vezes palavras ofensivas, palavras obscenas. A boca do homem é muito do homem ímpio, e às vezes do cristão. Deve ser limpa, deve ser a palavra que agrada. Nós não devemos ter o mesmo vocabulário que eles. Aqui fala, diz o Senhor, como fizeram e fazem ainda hoje essas pessoas, descendo ao Egito. Hoje, quer dizer, voltando para o mundo da onde saiu. É muito horrível você largar de algo e depois voltar lá fazer de novo. É como um cão que voltou ao seu próprio vômito, diz o Pedro. Agora, teimosia do cristão é muita coisa. Teimosia do cristão é uma condenação severa do povo de Judá, para quem ele estava escrevendo, por sua teimosia e a rebeldia contra o Senhor. Já na própria natureza, a natureza pecaminosa, a natureza velha. A natureza pecaminosa, os irmãos destacam a natureza de ser independente de Deus. A natureza pecaminosa, a natureza velha, ela quer ser independente de Deus, buscando orientação em outras fontes que não é do Senhor. Então busca os conselhos do Senhor, não de outras fontes. Deve ser dependente de Deus. O profeta Isaías destaca que a importância da dependência total de Deus. Não é mais ou menos. Depender total. Todas as coisas nós queira ou não queira, dependemos de Deus. Mas nós devemos depender de Deus com boa vontade e com amor. Porque é Deus que manda, é Deus que dá a vida, Ele tira a vida. Com Deus não tem quem pode, ninguém ganha. Deus é Deus, Ele manda a chuva, Ele dá o sol, Ele dá o calor, faz tudo. Tanto para a orientação, quanto para a proteção. Devemos ser dependentes de Deus. Agora, a desobediência. Buscar soluções próprias, sem a direção do Senhor. Como que nós vamos saber para buscar a direção do Senhor? Primeiro, ora, pede a Ele, para Ele mostrar com clareza para nós se devemos fazer ou não devemos fazer, se devemos ir ou devemos ficar. Irmãos, é arriscar-se a cair em falsas promessas e a experimentar a consequência devastadora da desobediência. Cuidado com promessas. Promessa está nas Escrituras. A promessa de Deus, número 1, vamos dizer assim, quem crê no Filho dele tem a vida eterna. Essa é a promessa. Isso aí cumpriu Jesus na cruz. Isso não volta atrás. Quem é nascido de novo não vai desnascer. Não devemos fazer nada arriscado. Faz com certeza. Todo lugar que você está, pense bem, Deus está se agradando de eu estar aqui?
Deus se agrada do que eu estou fazendo? Pede força a Deus. A verdadeira segurança só pode ser encontrada na obediência e fé em Deus, reconhecendo a soberania divina em todas as áreas de nossas vidas. Então nós devemos confiar em Deus. Não é só pensar, eu confio em Deus, fala isso da boca para fora. Mas confiar, provar, porque Ele sabe se está confiando nele ou não. Não tem como enganar a Deus. Não tem. Os conselhos do Senhor, olha o versículo 2. Que desce ao Egito sem pedir meu conselho. Hoje, que sai do seu local, da casa do Senhor, e chega a sentar na casa, no culto, pedir oração e ir pedir conselho no mundo, voltar no mundo, para se fortificarem com a força de Faraó e para fortificarem na sombra do Egito. Hoje, se for procurar conselho no mundo, quem é? O mundo jaz em quem? Quem está governando o sistema do mundo? Não é o presidente humano, não. Tem um ainda acima dele. Quem governa o sistema deste mundo é Satanás. Deus está por cima ainda. O príncipe das trevas está por cima do governo, mas em cima do príncipe das trevas está Deus. Ele vai até onde Deus permite. Ele fala para fortificarem com a força de Faraó. É o que eles faziam, em vez de orar a Deus, pedir a Deus força e sabedoria para viver. Aqui nos apresenta uma situação crítica do reino do povo de Deus. Pegando daquele tempo, isso vem vindo cada vez pior, o povo de Deus. O próprio povo de Deus sabe bem o que estão fazendo. Onde o povo de Deus, em vez de buscar orientação divina, através da palavra, através das escrituras, recorre às alianças políticas do mundo. Nós não devemos envolver com isso. Vamos buscar dependência de Deus e orar para os governantes, em vez de criticar os governantes. Pega de prefeito, de vereadores, de deputados, de presidente, ore em favor deles. Orar em favor, pedir para eles. Que Deus nos livre de muito mal. Nós estamos aqui para orar em favor dos outros. Jesus mandou orar por vossos inimigos, e amais até os vossos inimigos, orar em favor deles. Não buscando segurança na força militar do mundo. Busca segurança em Deus. Pede a Deus. Essa escolha revela uma profunda desconfiança na providência de Deus. Tem muitos que não estão confiando na promessa de Deus. Não acredita na salvação. Não acredita na Bíblia. Irmãos, nós às vezes sabemos conversar muito bem
sobre política, como é que está a política financeira, como é que está as coisas do mundo, como é que está o preço das coisas, outras de jogo de futebol, mas o Evangelho, falando para os cristãos, a palavra de Deus, não saber explicar ela para os outros, nunca deve deixar em branco. Se aprendemos a falar muitas coisas deste mundo, até demais fala, mas devemos falar também das coisas de Deus. Agora, eles vêm de buscar a providência de Deus que deveriam buscar. Em buscar por soluções humanas para problemas espirituais, por exemplo, temas recorrentes na profecia de Isaías. Nós recorremos quando é problemas materiais, primeiro pedimos a Deus, aí vamos buscar solução, onde nós podemos encontrar. Você não vai também cruzar o braço, ficar ajoelhando e orando, que Deus vai mandar tudo do céu. Ele vai usar homens. Mas o cristão ora primeiro, pede oração, aí corre atrás. Mas coisas espirituais, então não deve procurar isso no mundo. E os judeus já tinham por hábito descer ao Egito. Quando você faz uma coisa que você já está acostumado, quando está acostumado, porque aí você não vê mais novidade, sempre está indo. A primeira vez estranha, mas depois. Aí ele fala, saíram, está acontecendo e sem pedir o meu conselho. Como sempre acontece, sem consultar a Deus, sem oração, já buscando os recursos fora de Deus. O cristão deve viver em oração nesse seguinte: chega de manhã cedo, falo sempre isso. Primeira coisa, ora a Deus. Agradece pela noite que nos deste, pelo sono. Agora abençoa nesse dia. Não deve esquecer, deve ser um hábito. Esse é o café da manhã, quando você levanta a falar com Deus. E pede em favor da igreja, pede dos irmãos, pede em favor da família. O cristão deve ser assim. Não ir buscando recursos fora de Deus. Então eles saíram para fortificarem na sombra de Faraó, na proteção de Faraó. Hoje na proteção do governo, na proteção na religião do pastor, seja outro dirigente. Então estas palavras, fortificarem na sombra de Faraó, é buscar proteção de homem e não de Deus. A força de Faraó, versículo 3, diz assim, por quê? A força de Faraó se tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito é em confusão. Então nós devemos, em vez de procurar, tem muitos faraós hoje, não procura força dele, não. Vai, pede a Deus. Pede também para um temente a Deus, tem mais capacidade, entende mais, uma pessoa mais madura, que pode dar conselho, que já passou. Muitas já tem bastante quilometragem. Nunca um adolescente, um jovem tem a experiência que tem uma pessoa já madura, quanto mais anos que vive, irmãos, vai vivendo, você vai aprendendo mais. A vida é séria, a vida vai e passa. Tornará em vergonha. É para o povo de Deus essa pôr sua confiança em Deus, e não em homem, nem em igreja. A igreja são todos homens, mas homens de Deus. Pedir conselho é uma coisa, confiar, não vai confiar em homem, nem que é cristão. Confia no Deus dele, na palavra que ele está falando.
Senão isso vai dar em vergonha de não confiar em Deus. Depois fala confusão. Vai confundir a outros pelo seu mau testemunho. O cristão precisa ter cuidado com o mau testemunho, o jeito de viver, para não confundir as pessoas. Mas são todos iguais. Está tudo a mesma coisa. Nós devemos, irmão, até no modo de nós falarmos, começa por aí, andarmos, o modo do cristão vestir. O que Pedro diz na carta dele? Que as mulheres, os enfeites das mulheres, está o quê? Não é na compostura de vestidos, não é em joias, é no caráter. E além mais, um caráter divino, uma cristã. E lá em Timóteo também, que Paulo fala que as mulheres idosas ensinaram as mulheres novas como servir os seus maridos. Será que as cristãs já idade idosa, será que dão conselhos para as novas? Ou manda largar, mas não deu certo, larga uma outra. Eu conheço o pastor, ele fala assim, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Não deu certo? Separa e arruma outro. Você imagina, solta. Sou um pouco de outro, soube um pouco de outro. Olha, irmãos. Então não devemos pôr em dúvida a palavra de Deus pelo seu afastamento do rebanho. Começa por aí, afasta do rebanho, põe em dúvida a palavra de Deus. Para outros, ele vira tudo em confusão. Porque a força de Faraó se tornará em vergonha? Procurar conselho fora do Senhor, por ajuda, é uma vergonha. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Quem assistiu o Boris primeiro sabe disso. Essa ajuda, ensino, é de homens e do mundo, e não é de Deus. Aí vem a decepção. Tem muitas pessoas decepcionadas com as igrejas, com os cristãos, por causa do mau testemunho. O cristão deve ser diferente das pessoas que não é cristão. Ele não deve comportar-se igual. Não deve. Não é uma lei. É fazer de boa vontade. Se ele for estar xingando, falando palavrões, brigando, qualquer coisa, pronto, se explode. Não tem paciência. Vai dar escândalo. Que na realidade são os ensinos para decepção, fracasso, desânimos, por falta de apetite do alimento espiritual. Se faltar o alimento físico, o corpo fica fraco, fica desanimado, não vai ter força para andar, para trabalhar, não vai levantar, fazer regime demais. E agora, e o alimento espiritual? Falta o alimento espiritual, vem o fracasso. Fracasso espiritual. Vem o desânimo de ir na igreja. Por falta de apetite do alimento espiritual. Egito. O Egito aqui representa tanto a escravidão e a opressão pelo seu governante. O mundo está numa pressão dos governantes sem tamanho. Porque cada um quer para si. Não está olhando muito para o próximo. A pessoa quer fazer para ele, ele olhando a vida dele, quer preparar os anseios dele. Em Jesus há libertação e redenção. Só em Jesus. Jesus um dia vai endireitar esse mundo. Um dia esse mundo vai, mas ele passa. Ele vai voltar. Muitos não acreditam. Nós não sabemos.
Mas ele vai voltar. Aí vai começar um novo mundo, um milênio com Jesus, com ele reinando. Vai ter pecado lá, mas não agora. Próximo. Quanto à libertação do Senhor Jesus e a redenção e a salvação, o povo deixa de ser escravizado. Escravizado do que? Do pecado, dos vícios. A pessoa que aceita Jesus, ele fica livre da escravidão de Satanás, do mal. Enquanto ele não aceita Jesus, não passa por um novo nascimento, ele não sai, ele vai escravo, sendo escravo. Deus usou Moisés, por exemplo, mas Deus os libertou através de Moisés e os conduziu à terra prometida. Mais tarde vai ser por Jesus Cristo. Deus usou Moisés para conduzir o povo do Egito, que estava na escravidão, para a terra prometida. E Deus usou Jesus na cruz para tirar o povo da escravidão. Nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa carne, mas só que nós não somos escravos mais do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele está ainda, mas dizer que ele nos domina, não. A promessa é de Deus e não é de homem. O Senhor promete livrar aqueles que nele confia. Quem confia no Senhor, a promessa é essa. Mas tem que confiar nele e aceitá-lo. Às vezes a pessoa confia, mas não aceita. Lembra como o Felo usava essa figura da moça do casamento? Ele falava, moça, eu confio, eu acredito em você, mas só que eu não aceito. Mas não casa. Confia, ele é uma pessoa boa. Eu acredito que você é honesto. Você está vendo, eu estou vendo, quer dizer, mas só que eu não aceito. Então, confiar que Jesus é bom, confiar que Deus é bom, que Deus dá vida, nem isso aí, mas e aceitar? Precisa aceitar o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Mas com uma entrega total de sua vida a Ele, vai ter que entregar a vida. Não é religião. Algo 4. Por quê? Os seus príncipes já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram há anos. Primeiro, número 1, buscar a direção de Deus. Neste versículo nós vemos que não devemos tomar decisões sem antes buscar a direção de Deus, por ser príncipe, por ser o que for. Nem do nosso pai, que é pai terreno, vivo. O pai foi responsável, filho, quando estava com ele na casa, dele criar, ensinar os filhos. Esse dia eu tenho uma pregação do Edson, a última pregação dele, gostei. Mas para ele foi, aquilo que ele falou, para ele foi para aqui. Ele foi aprendi com meus pais primeiro, ele era novo. Já veio do berço. Quando nós morávamos no sítio, era criancinha. Mas veio aqui, eu me converti primeiro, depois a Simone veio junto, depois o Edson, a mãe dele. E ali na pregação dele. Então você deve aprender com os pais. Os pais é responsável. Se o pai for cristão, é responsável para ensinar o evangelho para o filho. Mas se o pai não é cristão, aí o filho, se quer seguir a Cristo, aí não vai seguir o pai. Uma vez falou para mim, irmãos, que não deve pedir bênção para o pai, se o pai não for crente. Fala, bom dia. Não é bem, mas estranho. Benção avô, benção pai, benção mãe. Ele não abençoa, fala, Deus te abençoe, eles são ímpios. Pede bênção a Deus, bom dia pai, bom dia mãe, bom dia. Tem de tio. Ele está certo.
Você pedir oração com o ímpio, para ele te abençoar, Deus te abençoe. Você se inverter, você que fala, Deus te abençoa. Pede a Deus. Temos a palavra de Deus escrita para lermos. E teremos bons resultados, irmãos. Bons resultados. O Senhor Deus nos dá seu conselho, através da sua palavra, a qual devemos ler para que possamos segui-la e obter os melhores resultados. É na palavra de Deus, é na Bíblia. Mas só que o homem busca outro igual a ele mesmo, um pecador. Eles procuraram a ajuda dos egípcios contra a Síria, esqueceram que o Senhor tinha dito a respeito disto já antes para eles. Mas, através da palavra, a pessoa esquece, continua seguindo seus planos e pedindo conselhos às coisas do mundo. Nós esquecemos logo que ouvimos. Talvez fazem embaixadores de Judá. Fosse embaixadores de Judá que tivesse ido a Zoan e a Anis. Diz a história, a tradição, que é 80 quilômetros ao sul de Cairo. Zoan era uma das cidades principais, diz a história, do Egito antigo, e provavelmente era a mesma que Tanis. Sai da sua cidade e vai a outra, sendo que na tua cidade também tem. Como você vai sair da sua casa, da sua cidade, que tem recurso, você ir em outra cidade? Você já perde o tempo. Anis provavelmente não estava muito longe de Zoan. A este lugar chegaram os embaixadores de Ezequias. Resultado: se envergonharam. 5. Vamos parar aqui, porque a hora já está quase esgotada. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O que temos em casa, por que procurar na casa do vizinho? Se você tem na sua casa, para a gente entender isso. Se eu tenho em casa, por que eu vou procurar na casa do vizinho? Se o homem tem em casa a esposa, por que ele vai procurar outra fora? Se a mulher tem o marido dela, por que ela vai procurar outro? Hoje ninguém está contentando o que tem em casa. Se você tem as coisas, por que vai procurar? O que temos em casa, por que nós vamos procurar na casa do outro? Judá seria por vergonha, chegaria a ser até por afronta, o que sempre será para aqueles que se voltam para o mundo, em lugar de ir ao Senhor. Se nós temos as coisas que nós podemos pedir no Senhor, se nós temos Deus de proteção, por que nós vamos pedir proteção fora? Por que nós vamos sair do lugar que nós estamos? Por que nós vamos largar de crer em Jesus, de ter fé, de segui-lo, por exemplo? Se não creu, não creu. Mas se crê, por que vai largar de seguir a Jesus? Então, ai dos filhos rebeldes, não pode esquecer disso. Ele falando, ai, vai pagar caro. Diz o Senhor que está dizendo. Tomar conselho de outro, mas não tomar conselho dele. Então, e cobrir com uma coberta que não é a coberta do Espírito dele. Nós vamos buscar proteção no Espírito do mundo. Se nós temos o Espírito Santo, por que nós vamos buscar outro Espírito? Por que vai procurar uma revelação e outra revelação de coisa duvidosa de Espírito? Por que vamos procurar outra igreja? Porque aquela é mais fervorosa e tudo. Cada um vai prestar conta diante de Deus.
Por que nós vamos deixar? Se nós temos aqui Jesus Cristo, o nosso protetor, o nosso guia, por que nós vamos deixar? Vamos seguir a Ele. Amém? Obrigado. Até amanhã, se Deus permitir. O hino que vamos cantar é que Deus abençoe a todos.
de manhã nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Acho que nós estamos no versículo 4, capítulo 4. Nós não lembro onde paramos, né? Vamos devagarzinho, estudamos. O que puder, esteja de manhã, das 9 às 10. Então, eu pedi ao irmão Paulo que termina com uma oração, nos dê uma boa noite de acordo com a vontade dele. Senhor, somos gratos, né? Por mais esse culto, por estar aqui nessa casa. Pedimos, né, que o Senhor dê uma boa noite, sono, descanso, possamos estar manhã, com bíblicos, né? Com vontade, com desejo de servir, de agradar. E agradecendo por tudo que aqui foi feito, né? Pelo estudo de sua palavra, por cada um que esteve, né? Pelo pastor, pela comissão, pela administração da sua palavra. Que o Senhor possa nos dar a direção, entendimento cada vez mais, e principalmente a Ele, né, na Escritura, que Ele possa manter esse desejo de estudar, de aprender, de nos ensinar. Abençoe também a sua família, seus filhos, sua esposa, seus negócios, abençoe a casa que ela está trabalhando, isso que falar com ela, e agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. E isso nós pedimos, agradecendo o nome dele. Amém.